Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. A gente começa falando que 7 milhões de brasileiros aproximadamente vivem em cidades que já estão no sistema de bloqueio total, chamado lockdown, por causa da pandemia do novo coronavírus. Hoje, lockdown em Fortaleza, já vigorando também essa mesma medida mais restritiva, né, de isolamento completo, liberando apenas serviços essenciais, em Belém, desde ontem, e outras 9 cidades do Pará, e também já desde terça-feira no Maranhão, em São Luís e outras 3 cidades da região metropolitana da capital maranhense. O Estadão hoje faz um levantamento mostrando que em 13 estados há já medidas mais restritivas, não chegando ao fechamento total, mas mais restritivas, e também estudos para a adoção do bloqueio total. O número de casos no Brasil tem aumentado uma proporção de 600 mortos a cada dia. Ontem foram 610, nos últimos 3 dias tem se mantido algo em torno disso, e agora já nos aproximamos de 9.200 mortos, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. O Ministério Público aqui de São Paulo pediu à Prefeitura da capital esclarecimentos sobre os critérios que foram levados em conta pelo prefeito da cidade, Bruno Covas, para anunciar um mega rodízio de veículos que começa a valer na cidade. A partir de segunda-feira, carros com placas de final par só poderão rodar em dias de semana pares e veículos com final ímpar nos dias ímpares. A medida vale para toda a cidade, não apenas para o centro expandido, durante as 24 horas do dia, inclusive sábados e domingos. O rodízio é uma medida paliativa e que antecede a uma medida mais restritiva, que seria o isolamento total, o lockdown. Ainda há muitas dúvidas sobre o cadastro de profissionais da saúde, caminhoneiros, a liberação de profissionais que atuam nos serviços essenciais, como mercados, farmácias. E ainda hoje, o governo de São Paulo também deve anunciar novas medidas de restrição aqui no estado, com base naquele isolamento social que está sendo descumprido por aqui numa média de 48%, sendo que o ideal seria 70% de adesão. Para piorar ainda as medidas de combate ao coronavírus aqui no estado, a China bloqueou a venda de 500 dos 3 mil respiradores adquiridos pelo governo e que seriam destinados a UTIs. Esse material foi bloqueado no aeroporto de Pequim e os equipamentos são essenciais, né, no tratamento de pacientes, especialmente os pacientes graves que estão tentando sobreviver à Covid-19. Destaque também para o impacto da pandemia nos preços. O IBGE anunciou hoje uma deflação, ou seja, inflação negativa de 0,31% no mês de abril, medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. E, com isso, essa pesquisa foi feita já, é a primeira pesquisa com coleta feita totalmente durante a pandemia. Houve um impacto com uma queda dos preços do grupo transportes, principalmente queda dos preços dos combustíveis, mais de 9% no preço da gasolina, segundo o IBGE. Por outro lado, houve um aumento nos preços do grupo alimentos e bebidas, né, supermercados, principalmente por causa disso, das pessoas estarem confinadas em casa. Os detalhes você acompanha lá no portal do Estadão, mas a gente fala também sobre uma medida do governo, aquela anunciada, né, de liberação de 40 bilhões de reais para financiar a folha de salários das empresas, apenas 1% até agora chegando dessa liberação prometida pelo governo federal, e não atinge a medida às pequenas e médias empresas, porque a medida provisória exige que as folhas de pagamento sejam processadas por bancos, e nem todas as empresas têm essa prática adotada. A Advocacia Geral da União pediu ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, para entregar só uma parte do vídeo daquela reunião ministerial que ocorreu no Palácio do Planalto. Lembrando que o ex-ministro Sérgio Moro disse durante essa reunião o presidente teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Com essa versão editada, o Palácio do Planalto retiraria, por exemplo, informações de interesse do governo, mas também palavrões, briga entre ministros, anúncio de distribuição de cargos para o Centrão e até a ameaça do presidente Bolsonaro de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo. Tudo isso foram itens registrados e apurados pelo Estadão
desse encontro, né, de cerca de 2 horas, que é considerado já o mais tenso do governo até aqui. No esporte, essa semana a gente falou aqui da volta aos treinos aos poucos dos dois times rivais gaúchos, o Grêmio e o Internacional. O Grêmio anunciou que o Diego Souza, meio atacante Diego Souza, testou positivo para coronavírus. Ele e mais 2 funcionários do clube, mas todos passam bem e estão em quarentena. O Diego Souza, inclusive, está no Rio de Janeiro. Enquanto isso, hoje tem a volta do futebol na Coreia do Sul. Primeiro país a paralisar o futebol, primeiro a voltar, mas com regras rígidas, sem público, não pode ter aperto de mão, enfim, nem contato próximo entre os jogadores. Vamos ver na prática como é que vai se dar isso. E na Espanha, cogita-se a volta do campeonato da futebol espanhol para o dia 20 de junho. Essas notícias você confere lá no Esporte do Estadão. E entre todos os hábitos, né, acho que viajar foi o primeiro a ser cortado depois da pandemia. E para garantir recursos, até para seguir com seus negócios, algumas operadoras, hotéis e cidades turísticas estão criando promoções, vouchers, para que os viajantes comprem agora e usem depois, né? Uma ação parecida que a gente já vê em restaurantes em todo o país. Mas algumas ofertas são bastante tentadoras e muita gente não sabe se vale a pena. Então, o Estadão conta essa experiência, ouve especialistas também para dizer se essa estratégia vale a pena ser adotada também nesses tempos tão incertos em relação ao contágio do coronavírus. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo final de semana para você. Feliz Dia das Mães. Até segunda. Feliz Dia das Mães e até segunda.